Gravando. Gravando. Alô pensantes, Galtão aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Ser Linguagem. E antes da gente começar a conversa de hoje, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização do Ser Linguagem, deixar nos comentários alguma sugestão de tema para a gente tratar aqui que envolva linguística e literatura, e dar like ou dislike no vídeo, dependendo se você gostar ou não gostar da minha abordagem, tá bom? Hoje, finalmente, a gente vai falar sobre podcasts, essa maravilhosa plataforma de mídia que tem atingido o seu auge nesse ano de 2019. Eu já falei aqui sobre popularização da ciência da linguística aqui nesse vídeo, você pode clicar no card para ver. E esse vídeo aqui que a gente está agora é uma espécie de complemento daquele, porque eu vou falar sobre iniciativas que estão tentando e conseguindo popularizar a linguística por meio dessa plataforma podcast. Bom, esse não é um vídeo exatamente sobre o que é podcast, tá? Mas eu vou explicar rapidamente. Podcast é uma plataforma, é um formato de mídia surgido lá no começo dos anos 2000, salvo engano, em que você tem a possibilidade de ouvir um programa de áudio online. Você pode fazer o download desse arquivo, desse programa, e ouvir por aí afora. É como um rádio, mas um rádio que você ouve a hora que quer, sabe? Tipo Netflix. Então, é mais ou menos a mesma coisa. E aí, esses 8 podcasts que eu vou falar para vocês, que eu vou apresentar agora, vão estar todos linkados em um post do blog Ser Linguagem, cujo link está aqui na descrição. Então, você pode conferir, ouvir também comigo e depois a gente pode comentar e trocar figurinhas com os podcasts. O primeiro que eu vou indicar não poderia deixar de ser o Língua Livre. O Língua Livre é recente, tem poucos episódios até, mas veio com um impacto tão grande no meu feed de atualizações de podcasts que eu acho interessante trazer aqui. É uma iniciativa das professoras Vivian Paixão e Liliane Machado e trata a língua de uma maneira muito social, muito politizada, muito associada ao que acontece hoje, às notícias que acontecem hoje. Mesmo os episódios em que elas falam de literatura, porque sim, elas também falam de literatura, que faz parte dos estudos da linguagem, elas tentam associar essa temática aos dias atuais. Isso fica muito claro no primeiro episódio, cujo tema é língua, polarização e resistência. As professoras, que são cariocas, deixam sempre muito claro o posicionamento delas em termos de política, mas isso não afeta nem de longe a qualidade com que elas conduzem as abordagens à ciência linguística dentro do podcast. Então, eu recomendo muito. É o podcast que defende que a língua é nossa e nós devemos usá-las como bem entendermos. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao Língua Livre, o podcast que defende que a língua é sua e você usa como bem entender. Eu sou a Vivian Paixão e junto com a minha querida amiga e colega que está aqui do meu lado, a Liliane Machado. Oi, ouvintes! Eu vou trazer para vocês conteúdo relacionado a questões de língua, linguística, linguagens de uma maneira geral, literatura, mas também educação ou qualquer outro tópico que a gente julgue que pode ser relevante dentro da proposta do nosso programa. O segundo podcast que eu queria indicar para vocês é o Linguística Vulgar. Ele é mais recente que o Língua Livre, tem só um episódio. Mas a iniciativa é tão frutífera, né? Ela é tão bonita, que também não poderia deixar de colocar nessa lista. E demarca muito o que está crescendo essas iniciativas de popularização da linguística. O Linguística Vulgar faz parte de uma plataforma maior de divulgação da ciência linguística, que é a Língua Franca, associada à Universidade de São Paulo, né, com pesquisadores da Universidade de São Paulo. Ela é hosteada, como a gente fala na Podosfera, ou seja, ela é comandada por Joana Franca, Verônica Siqueira e Monique Freitas, e que é uma abordagem um pouco mais acadêmica. O próprio primeiro episódio demonstra isso, né? Quando elas vão falar sobre o que é linguística. Elas trazem vários professores e várias falas de acadêmicos da área para tentar entender e sintetizar o que seria linguística. Então, a abordagem é mais acadêmica e pode favorecer as pessoas que gostam de uma linearidade maior dentro de um conteúdo formal. Pelo menos no primeiro episódio, né? Elas podem mudar a abordagem futuramente. Linguística vulgar. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 1 do Linguística Vulgar, podcast sobre linguística feito por linguistas para todo mundo que fala. O tema do episódio de hoje é o que é... O terceiro podcast que eu recomendo é o Babel. Ele também é associado ao Língua Franca, essa plataforma de divulgação científica da linguística. E é comandado por Bruno Guide e Cecília Farias. O Babel Podcast tem uma iniciativa, um formato que eu acho muito peculiar, assim, muito original.
Os dois linguísticos eles vão falar de idiomas, de línguas do mundo, de maneira a situá-las sócio, histórica e politicamente. É bem bacana o trabalho que eles fazem. Eles vão falar desde Swahili até galego, mandarim, islandês, tudo isso em alguns episódios, em que eles falam sobre a gramática daquela língua, mas também sobre a história, as relações sociais que aquela língua medeia, como que você pode aprender aquela língua ou entrar em contato com ela a partir de produtos culturais, como filmes, livros, episódios de podcast. É uma iniciativa bem bacana e eu não conseguiria pensar em outro nome melhor que Babel para um podcast que fala de línguas. Isso aí. E o Babel vai ser um podcast quinzenal e cada episódio a gente traz uma língua, a sua história, as suas características. No podcast a gente não vai simplesmente falar sobre a gramática de uma língua ou sobre como aprender essa língua. Até porque as línguas elas são faladas por pessoas. São pessoas com uma história, com cultura, povos com suas próprias visões de mundo. A gente parte da língua, mas no fim a gente acaba tratando de cultura, política e sociedade. O quarto podcast e o último em língua portuguesa dessa lista que estou trazendo para vocês, o último oficial dessa lista, é o podcast da Abralim. A Abralim é a Associação Brasileira de Linguística e ela reúne os principais cientistas do país em torno de lutas e políticas que envolvam a linguística, né? Desde a uniformidade curricular até a representação junto a órgãos de fomento como o CNPq e CAPES. A Abralim, para vocês terem um paralelo, ela está ao lado de outras associações e grupos importantes da nossa área, como a ALAB, que é a Associação de Linguística Aplicada do Brasil, como a ANPOL, que é a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, e o GEUNI, que é o Grupo de Estudos do Nordeste, Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste, entre outras iniciativas que existem pelo país. O podcast da Abralim, ele, diferentemente dos anteriores, é um pouco mais formal, assim, a estrutura é bem clara. O objetivo é divulgar os linguistas que são membros da associação, que fazem a linguística caminhar no país. Então, a cada episódio, um linguista é entrevistado sobre o seu objeto de pesquisa, sobre a sua área de investigação e por aí vai. Tem um episódio que eu acho muito marcante em que a professora Mônica Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará, é entrevistada sobre o que seria a linguística textual ou a linguística de texto. Bom, a linguística textual toma por objeto de estudo o texto como um nível de análise, assim como a frase é um nível de análise para os estudos sintáticos. Pode parecer uma obviedade, uma circularidade desnecessária, dizer que o texto é o objeto de investigação de uma linguística que se denomina textual. Mas é apenas uma tentativa de enfatizar o que o âmbito do texto comporta. O quinto podcast é o primeiro em língua inglesa dessa lista, que é o Frame Lab Podcast do professor Lakoff com o jornalista Gil Duran. Acredito que ele seja jornalista, se eu estiver errado, vocês me perdoem. O Lakoff, ele é uma sumidade na nossa área da linguística, especialmente ali para o pessoal da linguística cognitiva. Ele tem uma teoria que é muito trazida à tona quando a gente fala de cognição e pensamento, que é a teoria do frame, que dá nome ao podcast, inclusive. O que é que o Lakoff fala, né? Eu falo de uma maneira muito grosseira aqui, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, inclusive. O frame é como nós emolduramos as informações, o nosso conhecimento de mundo. E ele faz uma relação muito clara sobre cognição, sociedade e cultura. No primeiro episódio do Frame Lab, o Frame Lab em si, ele surge para discutir a relação entre política e linguística nos Estados Unidos, especificamente nos Estados Unidos. No primeiro episódio, o Lakoff e o Duran vão discutir como que os republicanos, que são um partido lá nos Estados Unidos, pensam, como que eles concebem a nação. É nesse episódio, inclusive, em que ele vai falar que os republicanos entendem a nação como uma grande família. Então, estamos mandando nossos filhos para a guerra. Essas pessoas não são nossas irmãs. E toda essa relação familiar, que é construída metaforicamente, implica em como que eles agem politicamente. É bem bacana. Eu vou deixar um pouquinho para vocês ouvirem agora. Live from the East Bay, it's the Frame Lab Podcast, the podcast about politics, language, and your brain, with Dr. George Lakoff and Gil Duran. In this episode, we discuss the conservative moral hierarchy and how Republicans really think, and Dr. Lakoff answers your questions. Here we go. O sexto podcast que eu trouxe para vocês é o Talk the Talk, que é capitaneado, hosteado pelo Daniel, o Ben e a Kylie. Esse podcast é um show que envolve linguística, fatos curiosos da linguagem humana e está no ar desde 2010.
Então a gente está falando de popularização da linguística hoje, mas isso acontece, pelo menos fora do país, há bastante tempo, pelo menos em outras mídias. Esse podcast, assim como os demais, vai tratar de maneira bem humorada, divertida, e semanalmente, como se você estivesse ouvindo realmente um programa de rádio com aquelas animações e tudo mais. Hello and welcome to this episode of Talk the Talk, RTR-FM's weekly show about linguistics, the science of language. For the next hour, we're going to be bringing you language news, lexicography, and some great music. Maybe we'll even hear from you. My name's Daniel Midgley. I'm here with Ben Ainsley. Good morning. And Kylie Sturgis. G'day, everyone. On this episode, we're talking about the words of the year. Which words were emblematic of the times in which we live? What are the words that zeitet our Geist? Is it telling that they're all the bad ones? Anyway, we'll be talking through them all on this episode of Talk the Talk. Nessa prévia que vocês acabaram de ouvir, eu trouxe um pouquinho do episódio 271, porque é o primeiro episódio desse podcast que está disponível no Spotify, né? O maior streaming de áudio atualmente. E fala sobre as palavras do ano de 2015, que palavras marcaram o ano de 2015. Observem, nem a primeira edição desse podcast está disponível no Spotify, porque o podcast veio antes. A mesma coisa acontece com o 7º podcast que eu trouxe para vocês, o Our Way with Words. Ele é capitaneado atualmente pela jornalista Martha Barnett e pelo lexicógrafo e linguista Grant Barrett. Semanalmente, eles trazem a mesma coisa, um show sobre linguística, linguagem e conhecimentos da linguagem humana. Tem quiz, tem piadas, tem algumas expressões idiomáticas. É muito voltado para o próprio inglês, mas eles trazem aquilo ali, alguma observação sobre outro idioma, né, de outra região do mundo. Esse é bem mais antigo. Ele está no ar como podcast desde 2007 e já calcula 1.531 episódios. Ou seja, esse podcast não dá para colocar em dias de fato. Tem que pegar o bonde andando. Mas ele, enquanto programa de rádio, porque sim, ele é um programa de rádio, ele existe desde 1998. E nos Estados Unidos, de acordo com o site do podcast, do rádio, alcança mais de 500 mil de pessoas a partir do momento em que se tornou podcast. You're listening to A Way with Words, the show about language and how we use it. I'm Grant Barrett. And I'm Martha Barnett. Here in sunny San Diego, I've been spending time lately with sailing enthusiasts. And of course, for me, half the fun is just listening to their language. Right. Like for the longest time, they were saying lat long, and I didn't know what they were talking about. Latitude and longitude? Yes, Oh, okay. yes. What's the lat long? And then I learned the word decastling. O 8º e último podcast dessa lista não poderia ficar em outra posição porque é um labirinto de links. Inclusive, a palavra que representa o nome desse podcast é um neologismo, então pegou em inglês. É o Lingthusiasm. Ele é comandado por duas linguistas, que também são blogueiras e trabalham com divulgação da linguística lá fora por meio de blogs, que é a Lauren Gwane, né, ou Gone, desculpa a pronúncia, não sei como é que fala o nome delas, e a Gretchen McCulloch. Se alguém souber a pronúncia correta, me avisa aqui nos comentários. A Lauren, ela escreve para o blog Superlingo, há bastante tempo. Já a Gretchen escreve para o All Things Linguistic, ou Todas as Coisas em Linguística. Os dois blogs têm bastante conteúdo sobre linguística e linguística aplicada fora do país, né? Elas falam de bastante coisa, desde outros posts, até mesmo listas que envolvem outros materiais de divulgação. Inclusive, a Lauren fez o que eu estou tentando fazer aqui, uma lista de podcasts em língua inglesa que são dedicados à linguagem e à linguística de alguma forma. Tanto essa lista quanto o blog das duas, como todos os links que eu estou mencionando aqui, você pode conferir lá no post do blog que está aqui na descrição. Welcome to Lingthusiasm, a podcast that's enthusiastic about linguistics. I'm Lauren Gorn. And I'm Gretchen McCulloch. And today we're going to be talking about universal language and why it doesn't work. But first, a little bit about what Lingthusiasm is. So I guess the important thing is to unpack a podcast that's enthusiastic about linguistics. Yeah, we chose our tagline because we're here to explore interesting things that language has to offer, and especially what looking at language from a linguistics perspective can tell us about how language works. Bom, esses são os 8 podcasts que eu trouxe na lista. Mas, além desses, temos um bônus, ou honra ao mérito, né? Eu trouxe 2 podcasts que não estão na lista, mas que podem ser citados porque existiram ou existem e eu não sei se vão ser continuados. O primeiro é o próprio Ser Linguagem. Como eu estou me dedicando mais a vídeos aqui no YouTube,
é provável que o podcast caia um pouquinho em desuso, até mesmo por conta do mestrado que eu preciso dar conta até o fim do ano, vai dar certo. E além dele, tem o podcast, o perfil de Instagram, Letras e Linguística, que é comandado pela Jéssica Tostes, que é graduanda em Letras pela Federal do Rio de Janeiro, a Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, esses dois podcasts, eles existem, eles abordam a linguística de uma maneira mais facilitada, até porque nós somos membros iniciantes dessa comunidade, e estão meio que pausados, tanto porque eu estou aqui produzindo vídeos para o YouTube, tanto porque Jéssica já produz vídeos para o Instagram TV, lá no Instagram. Mas eles existem e estão aqui na lista. Além disso, o pessoal do blog Linguística da Unicamp reuniu episódios de outros podcasts que falam sobre a linguística. Sabe aquele episódio, tipo o SciCast, que não fala só sobre a linguística, mas sobre ciência como um todo? E tem um outro episódio que fala sobre a linguagem? Então, o pessoal desse blog reuniu esses episódios e elencou numa lista que também está lá no post do blog. E vocês podem dar uma conferida, foi por lá que eu comecei, inclusive. Sentiu falta de alguém nessa lista? Conhece algum outro podcast que fala sobre a linguística ou linguagem humana que eu não consegui encontrar? Então deixa aqui nos comentários, deixa também aqui nos comentários eu saber se você iniciou algum podcast por conta dessa lista, se você gostou mais de um do que de outro, se você já ouve alguém, já conhecia alguém, enfim, vamos interagir aqui embaixo. Dá like no vídeo se você gostou ou dislike se você não gostou, se inscreve no canal para não perder as atualizações e a gente se vê na próxima conversa. É isso, câmbio de desliga.